Bonjour, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Meu nome é Elisa Vieira. Eu estou aqui na França especificamente em Paris, desde julho. E eu vim para a França com um objetivo. Eu fui chamada por Deus e no mês de janeiro desse ano, no final de janeiro, então eu decidi obedecer à voz de Deus, resolvi tudo que eu tinha que resolver no Brasil e vim aqui para a França. E hoje estou aqui com vocês para compartilhar Mateus 6. Quando eu vi no grupo, eu falei assim, Mateus 6 é algo que fala muito ao meu coração, né? Principalmente Mateus 6:33. E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre esse capítulo hoje, tá bom? Então, vamos começar fazendo uma oração. Obrigada, Espírito Santo, por esse momento, por esse dia que se chama hoje. Obrigada, Jesus, porque nós podemos estar aqui juntos compartilhando o teu pão, aprendendo mais do reino. E eu te peço nesse dia que possa fluir, né, a palavra que vem do céu, a palavra que vem do seu coração. Eis-me aqui, Jesus, e que tudo possa fluir e que os corações, eles também possam receber como uma terra fértil, como uma palavra que possa revigorar a alma, que possa revigorar o coração, que, que possa fazer valer a pena estarmos aqui hoje juntos falando do teu reino. Muito obrigada. Amém, Jesus. Obrigado por esse sábado. Muito obrigada. E vamos começar, né? Eu comecei a ler o Mateus 6, e aí eu comecei a observar que ele é dividido em tópicos, né? A Bíblia, ela foi dividida em versículos, e, e os autores, né, das pessoas que foram traduzindo, para facilitar, eles colocaram títulos também. Então, a Bíblia, realmente, ela não está na ordem cronológica, mas em Mateus, eu observei uma coisa. O Mateus 6 é a continuação do sermão. O Mateus 6 é o sermão da montanha, onde Jesus falou ali para judeus, para os fariseus, para os saduceus, para os seguidores dele, né? Então, ali ele estava querendo trazer uma mensagem de realmente é, do reino, né? O que ele estava fazendo ali? Então, trazendo a mensagem do reino. Então, o Sermão da Montanha é muito essa mensagem do reino dos céus, não do reino da terra. E ali eu observei que é dividido em cinco, vamos dizer, cinco blocos, Mateus 6. O primeiro bloco é a ajuda aos necessitados, depois é como orar, depois ele fala sobre o jejum, depois sobre os tesouros do céu e também sobre a preocupação, que é de nada adianta a gente se preocupar. E eu comecei a perceber que tudo tinha a ver com as áreas da nossa vida e que realmente ali ele não estava trazendo regras ou nenhuma lei, mas ele estava ali, Jesus ali naquele momento, ele tinha uma única coisa assim que eu fiquei bem chocada, é, que eu resumiria, Elisa, resumiria o livro de Mateus 6, o capítulo é, né, Mateus 6, eu resumiria como a motivação do coração. Tudo que vem falando ali, desde o do versículo 1 até o final, sobre a preocupação, Jesus só está falando sobre a motivação do coração. Quer ver? Vamos começar aqui. Mateus 6:1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quanto você cuidar dos necessitados, não anuncie isso, tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que lhe já receberam a sua recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita,
de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu pai que vem em secreto o recompensará. Aí, logo em seguida, vem os ensinamentos falando sobre a oração. Que para a gente não orar como os hipócritas, né? Que eles gostavam de orar ali no versículo 5, tá, gente? Que eles não gostam de ficar, que eles gostavam de ficar orando nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos, né, pelos outros. Então, tudo isso aqui está falando sobre a motivação do coração. Então, a motivação do coração permeia nesse Mateus 6 todinho. Então, Deus, ele está perguntando. Quando eu comecei também a refletir nesse Mateus 6, veio várias perguntas, né? Por que que você ajuda os necessitados? Por que que você faz o que você faz? Porque às vezes, gente, a gente pensa, quando a gente lê assim a Bíblia, a gente fala assim, os necessitados são aquelas pessoas famintas, as pessoas que não têm o que comer, mas na verdade os necessitados é o nosso público, é o público para qual nós fomos chamados. Eu, muitos anos, né, no Brasil, eu morei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na pandemia, eu fiz 1 ano e meio de trabalho voluntário, quase todo dia eu estava ali nas ruas ajudando os moradores de rua. Ali, naquela época, nessa fase da minha vida, o meu público era os moradores de rua. E qual que era a motivação do meu coração? Por que que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo? E por que eu parei de fazer depois? Então, existe um princípio nas nossas vidas que a gente precisa voltar o olhar para ele e nos perguntar por que que a gente faz o que a gente faz. E quando a gente pergunta por que que a gente faz o que que a gente deveria ter uma única resposta. E essa resposta deveria ser porque Deus me falou. Então, eu sigo um princípio que é muito forte, que é obedecer à voz de Deus. Não só escutar, né? Hoje, muitas pessoas, elas têm dificuldades em escutar a voz de Deus. E Deus fala de várias formas, né? Deus fala através do nosso momento de silêncio, no nosso secreto. Ele fala através, né, de outra pessoa, por isso que a gente caminha no corpo de Cristo, é porque uma vida carrega chave, a outra também tem chaves, e a gente troca vidas, né? Então, o corpo de Cristo, essa comunhão, isso faz o funcionamento de nós sermos edificados uns pelos outros. E, e, e nós caminharmos, né, como corpo, não como instituição, não porque está frequentando algum lugar, não significa que a gente está tendo comunhão. A comunhão é a gente estar trocando vida, né? A própria palavra comunhão, ela significa a troca de vida. E essa questão do princípio, né, da voz de Deus, ela distingue toda a nossa vida aqui na Terra. Por quê? Não adianta a gente fazer tudo o que a gente faz se a gente não estiver baseado na voz de Deus. Igual, o que que eu estou fazendo aqui na França? Eu obedeci à voz de Deus. Eu não medi esforços. Eu chamo isso muito de rendição, né? Da gente render. E eu falo que rendição, a primeira rendição, a rendição acontece dentro do coração. Porque nada pode preencher o trono do nosso coração, que é um pouquinho que vai falar também, né, lá em Mateus 6,19. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do tesouro. Onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Que significa o quê? Onde está a sua motivação? Por que que você faz o que você faz? Então, se a gente adotar esse princípio, tipo assim, hoje, o que que eu estou fazendo hoje? Hoje eu estou obedecendo à voz de Deus? Porque muitas pessoas, elas se sentem, às vezes, cansadas, com fardos pesados. Por quê? O único motivo, porque não está obedecendo à voz de Deus.
porque está fazendo muitas coisas sem a motivação certa, sem a motivação estar em Deus. Porque se você perguntasse, por que que você faz isso? Porque eu quero fazer networking, por que que eu quero fazer isso, porque sei lá qual que é o motivo, mas se não for a resposta, porque Deus está me pedindo, aí já está fora é, dos princípios de Deus. E tudo que às vezes a gente acha que não está no princípio de Deus, a gente está no mais ou menos. Porque no reino dos céus é tudo assim, ou é ou não é, né? Ou é luz ou é trevas, não tem mais ou menos. Então, ou a gente está caminhando na luz, nos princípios, ou a gente está trabalhando na manipulação, né? No nosso ego. Nós, naturalmente, a nossa cultura, né, principalmente nós, vamos dizer assim, latinos, a nossa cultura, ela é uma cultura, o que eu ia falar? A nossa cultura é uma cultura voltada muito para o eu, né, que é o pensamento, existe uma diferença entre o pensamento grego e o pensamento hebraico. Nós, latinos, nós vivemos muito no pensamento grego. O que é o pensamento grego? O pensamento grego é o eu no centro. A psicologia é o eu no centro. O coaching é o eu no centro, né? Eu também sou coach, tá, gente? A psicologia, a igreja evangélica em si, hoje, é o eu no centro. Porque o que é o eu no centro? É tipo assim, eu faço tudo para mim. Qual que é a minha motivação de seguir Jesus? Vocês já pararam para pensar por que que eu sigo Jesus? Porque eu decidi seguir Jesus. Para ele arrumar minha vida, para eu ficar toda bonitinha, certinha, sem problema? Qual que é a motivação do meu coração? Até para seguir Jesus. Então, às vezes a gente é, fica muito focado no eu, tipo assim, é para mim, é para eu. E eu vivi uma fase da minha vida que eu decidi entregar realmente a minha vida para Jesus. E isso aconteceu praticamente tem 2 anos e meio, mas bem fortemente mais há 2 anos atrás. Eu comecei um processo, eu falo que é uma jornada de entrega. E ali eu quero converter realmente o meu coração de verdade, porque eu sempre tomei decisões na minha vida e todas as minhas decisões elas estavam embasadas sempre no eu. Eu quero para eu ficar rica, eu quero para eu ter dinheiro, eu quero as minhas coisas, a minha vida. Então, quando eu estava no Brasil, eu tinha o meu apartamento, o meu carro, o meu ministério, a minha vida. Eu trabalhava na empresa Vale Mineradora, que é uma empresa muito reconhecida, né? Mundialmente, é uma multinacional. Muitos anos, eu sou da área de recursos humanos, tinha um bom salário, é, tinha bons benefícios, mas estava tudo muito voltado para o eu. E quando eu comecei a olhar, né, para Cristo, né, que na minha história eu comecei tendo autoconhecimento, né, no mundo do coach, eu me conheci tanto, 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 eu sabia quem era a Elisa, que aí eu fui e encontrei Jesus dentro de mim. E aí, a partir do momento que eu encontrei Jesus, eu falei assim: eu quero realmente seguir Jesus, mas eu quero seguir Jesus para valer. Eu quero pegar os princípios de Deus e, e obedecer. Eu quero realmente ser filha de Deus. O que distingue os filhos de Deus? Só uma coisa distingue os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles obedecem à voz. Então, o versículo, não sei se eu vou achar agora, os filhos, fala assim, que os filhos ouvem a minha voz. Vou tentar achar aqui. Os filhos ouvem a minha voz.
quando a gente decide realmente a gente seguir a voz de Deus, tudo muda. Porque quando você segue a voz de Deus e você realmente entende a motivação do seu coração e sai um pouco do pensamento grego que é focado no eu, porque nada no reino é sobre eu, tudo no reino é sobre nós, né? Então, no reino dos céus é sobre nós, no reino da terra é sobre eu. É, aqui, ó. Ah, não, eu achei foi um outro falando que as ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, né? Mas as ovelhas, né, são os filhos de Deus, então ouvem a voz e, é, e as ovelhas escutam a voz do Pai, né? Muitos de vocês sabem, né, a ovelhinha que está ali, elas, se o pastor delas chegarem, elas sabem o cheiro do pai, né, do pastor, elas sabem a voz do pastor. Então, as ovelhas, elas sabem, elas ouvem, elas sabem o cheiro de Jesus. E assim começa a distinguir, porque não é sobre o eu, né? Eu falei do pensamento grego e tem o pensamento o hebraico. O pensamento hebraico é o Deus no centro. Então, tudo que vai fazer é o quê? Deus no centro. É a motivação que a gente está falando aqui em Mateus 6, que permeia tudo, tudo ali está permeando sobre a motivação do coração. Quando a gente fala, né, ajuda aos necessitados, está falando ali da nossa vida de quê? De transbordo. Por que que você transborda? Para o seu deleite ou para realmente você estar ali porque você está escutando a voz de Deus? Quando fala sobre como orar, quando Jesus ensina como orar, e ele não é uma oração religiosa, né? Ali fala do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando a orar, ali ele está ensinando o povo orar, ainda não é a nova aliança, não é o novo, vamos dizer, o Novo Testamento, porque a Bíblia, gente, é dividida assim, Antigo Testamento, que a gente chama de Velho, né? Que é antes da vinda de Jesus e pós a vinda de Jesus. Só que pouco se fala do período transitório. Por isso que às vezes as pessoas ficam muito sem entender, tipo assim, eu sigo, é uma regra, é uma lei? Não, mas a gente não segue regra, a gente não segue lei, a gente vai pelos princípios, né? Então, às vezes, o período que Jesus estava aqui na Terra, ele estava ali no período de transição, ainda não tinha uma nova aliança. Não existia ali uma nova aliança. A nova aliança foi quando Jesus morreu na cruz e ele fez aquela aliança com a gente. Então, ali, a partir da nova aliança, quando Jesus morreu na cruz, nós já somos curados, nós já somos libertos. Ali a gente já não precisa mais pedir, né? Como aqui a gente está numa reunião da plataforma, se a gente for olhar o que que o Pablo fala, que a gente acessa, não é? Só que às vezes ainda na oração a gente insiste o quê? Em mandar Deus. A gente quer mandar Deus, falar assim, Deus, vai lá e faz isso, Deus me dá isso. Não, porque você não precisa mais pedir. Você precisa acessar, porque nós, quando a gente decide viver, só que quem consegue acessar? Somente os filhos acessam. Eu, Elisa, quando eu estou no meu posicionamento de filha, eu acesso. Quando eu não estou no meu posicionamento de filha, eu estou acessando outras coisas. Eu estou acessando as coisas aqui da Terra. Então, o acesso, ele vem para aquelas pessoas que elas entenderam que tem a motivação do coração inclinada para as coisas do reino. Porque se a gente for olhar, eu comecei a refletir muito isso. Como eu larguei tudo no Brasil e eu não vim aqui para Paris para, vamos dizer assim, eu não vim para buscar as coisas dessa terra. Eu vim para trazer as coisas do céu. Então é um pouquinho diferente.
Eu vim para trazer as coisas do céu. E quando a gente está na voz de Deus, o que que acontece na voz? O que que é importantíssimo é o beabá do evangelho, seria a obediência. Escutou a voz, não racionaliza, obedece. E a voz vem onde? A voz vem no coração. A voz pode vir através de uma pessoa. A voz pode vir através da Bíblia. A voz pode vir através de um sonho, de uma palavra profética. Porque Deus é muito criativo, ele fala de várias e várias e várias formas. Então, quando a voz fala, cabe a nós prontamente obedecer. E obediência tardia é desobediência. Quantas vezes eu desobedeci porque eu fiquei racionalizando a voz? E a gente aprende a obedecer à voz e a entender as motivações do nosso coração com as pequeninas coisas. A gente não começa do grande. Hoje, se Deus falar assim, Elisa, agora você vai mudar, vai lá para a África, vai para Londres, vai para a China, vai para o Japão, eu vou. Porque eu já comecei, eu já sei discernir a voz de Deus nas pequenas coisas. E a entender qual que é a minha motivação. E a motivação do nosso coração, ela precisa ser sondada todos os dias. Um erro muito grande que a gente faz na nossa caminhada, na nossa jornada com Jesus, é da gente achar que a gente conseguiu algo no reino dos céus e a gente para ali. Nossa, agora eu estou arrasando. Aí na hora que você começa a pensar que você está arrasando, aí você fala, eu não sou tão assim, desse jeito que eu estava pensando. Por quê? A vida com Jesus é tomar cruz todos os dias. O evangelho é isso, gente. O evangelho simples e puro é pegar a cruz e seguir. O evangelho simples e puro é você olhar para dentro do seu coração e, e sondar as motivações. Quando a gente fala aqui sobre cadê? Os tesouros do céu, lá no 19, versículo 19, não acumulem para vocês tesouros na terra. Jesus realmente está falando. Não acumule aqui as riquezas da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e os ladrões não roubam e nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, aquilo que você ama, onde estiver a motivação do seu coração, ali também estará o seu coração. Onde estiver a tua motivação, é onde está o seu coração. E o coração, ele revela tudo. Aí no versículo 22 já começa a falar: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os olhos forem bons, todo o corpo estará cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Porque os olhos, eles revelam quem nós somos. Se você quer conhecer quem é uma pessoa, olhe nos olhos dela. Eu enxergo o coração das pessoas. E por onde eu enxergo os corações das pessoas? Eu enxergo o coração das pessoas pelos olhos. Porque quando você olha uma pessoa, às vezes você nunca viu uma pessoa na rua, nunca viu uma pessoa na vida. Você olha para o coração, você olha para os olhos dela, você consegue, se você parar intencionalmente, você consegue enxergar o coração dela. Que através do olhar a gente consegue perceber se a pessoa está triste, a gente consegue perceber se a pessoa está ferida, a gente consegue perceber se a pessoa foi abusada sexualmente, a gente consegue perceber um monte de coisa, das coisas mais simples. Observe, se a gente consegue perceber que uma pessoa está chateada pelo olhar, é porque a gente consegue, se a gente parar, o problema nosso é que a gente vive muito no automático. Então, se a gente parar um pouquinho e entender o que que Deus está me pedindo hoje, por que que eu estou conectada com essa pessoa?
tem algo, as conexões, elas não são por acaso, e as conexões, elas não são eternas. A gente precisa deixar as conexões irem também. O problema é que a gente acha que na hora que a gente acha pessoas, a gente tem que ficar ali com elas o resto da vida. Mas não, as conexões, elas precisam vir, precisa o fluxo natural da vida circular. Então, quando a gente para e começa a perceber as coisas, opa, qual que é a motivação do meu coração? Às vezes a sua vida não está fluindo em determinada área, sei lá, na área profissionalmente, na área financeira, que eu acho que essa é uma área que as pessoas mais se preocupam, e Jesus falou que não preocupeis com coisa alguma, porque se o seu coração e a sua motivação está em Deus, se você decidiu ouvir a voz de Deus, você vai ter paz, você vai ter provisão, você vai ter proteção. Os três P's, né? Você vai ter essa, você vai ser envolvido pela paz que excede todo o entendimento. Só que por que que a gente deixa de viver a paz que excede o entendimento? Porque a gente começa a preocupar. E muitos de vocês já sabem, né? O que que é a preocupação? É você estar ocupando a sua mente de muitas outras coisas. Mas Paulo falava: pensai nas coisas que são do alto. Meditai nas coisas que são do alto. E às vezes a gente deixa passar desapercebido muitas coisas. Às vezes uma conexão que você teve, voltando lá na conexão, essa conexão que você teve é porque você iria aprender algo, mas às vezes era você precisava levar o reino para essa pessoa. Você precisava levar uma cura para essa pessoa, uma palavra para essa pessoa, mas a gente não para. Recentemente, vou contar as histórias de Paris, né? Eu fui em um evento de mulheres. E aí eu cheguei ali, eu fui convidada para esse evento, e eu fui, cheguei ali, sentei, tipo, as 45 mulheres. Aí eu parei, respirei e falei assim: Deus, eu olhei para aquele tanto de mulher. Qual é a mulher que você quer que eu ajude hoje? Aí eu fiquei olhando. Qual é a mulher que você quer que eu ajude? E aí, como eu cheguei um pouquinho atrasada, eu sentei numa fileira, eram fileiras de três. Aí eu sentei e tinham dois lugares vazios. Não passou 10 minutos, entra também uma moça atrasada. E ela senta do meu lado. E quando essa mulher sentou do meu lado, eu já tinha entendido que eu precisava, ela que seria o meu propósito ali, naquele evento. E, em resumo, né? Eu já vou contar o final. E essa mulher era o quê? Ela está na prostituição. Ela vende o corpo dela para homens, pelas feridas da vida dela. E essa mulher, a gente começou a ajudar ela, porque a gente não faz sozinho, então acionei a rede, né? Até a Nairobi que está aí, a Nairobi atendeu ela também, e a gente está ajudando ela. Por quê? Porque eu decidi viver na percepção do céu, viver na terra com a percepção do céu. Não viver na terra com a percepção da terra. Não viver na terra achando que eu só vou no céu de vez em quando e volto. Mas é viver o céu na terra. Por que que Maria e Marta? Maria e Marta. Maria estava ali, na percepção, na sensibilidade. Então, ela estava aos pés de Jesus. Marta estava ansiosa e muito preocupada. Ela não conseguia perceber a voz de Deus. Jesus estava na casa dela e ela não estava percebendo. Jesus, ele mora dentro da gente. E a gente às vezes não percebe que Jesus está dentro da gente. E a gente procura em tantas outras coisas. Às vezes a gente fala, eu quero servir Jesus, igual Marta. Para lá, para cá, para cá. Eu quero fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer.
Eu tenho que fazer para Jesus, é para o reino, é para o reino. Aí na hora que você vê, Jesus está dentro da sua casa e você não está percebendo. Jesus está ali, só querendo que você esteja aos pés dele, desfrutando, só que você não está percebendo, você está querendo servir ele. E nessa percepção que eu tive ali, o que aconteceu? É fácil ajudar? Às vezes algumas pessoas não, mas se Jesus falou, as coisas vão fluir. E não é a gente que faz, a gente não faz nada nessa terra. Então, essa moça já está aqui em Paris, porque ela estava em Cannes, e não tá fácil para ela esses dias aqui. Mas ela decidiu que ela vai sair dessa vida e ela já está finalizando os atendimentos. E aí, antes dela ir voltar para o Brasil, porque ela vai encerrar essa carreira e está iniciando outra carreira com Jesus, ela pediu para eu batizar ela. Então, é assim que as coisas funcionam no reino. A gente precisa estar com o coração na frequência do céu. E a gente vai estar com o coração na frequência do céu se a gente estiver com a motivação certa, que é o que Mateus 6 fala o tempo todo. Ele está falando de motivação. Qual que é a sua motivação quando você ajuda? Qual que é a sua motivação quando você ora? Por que que você faz o que você faz? Por que que você faz o seu chamado? É para você? É para o seu desfrute? É para o seu ego? Ele fala do jejum, que aí é um outro assunto, mas assim, qual que é a motivação do jejum? É para você obter coisas? É uma troca? Jesus não é suficiente? Por que que você faz o que você faz? Você faz porque as pessoas estão falando para você fazer? Ou você faz porque Jesus está te falando? Porque a voz de Jesus é soberana na sua vida? Onde está o seu coração? Onde você se perdeu no meio do caminho? O mais gostoso quando a gente caminha com Jesus é que a gente vai errar, mas a gente pode recalcular a rota, né? O nosso GPS sendo o Espírito Santo, a gente pode recalcular essa rota. Então, que a gente possa decidir realmente viver o reino do céu na terra, porque a vida, ela é eterna. E eu ainda busco entender um pouco isso, porque nós viemos direto da eternidade e Deus soprou o fôlego de vida nas nossas vidas, mas a gente já existia e a gente está aqui porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. O maior princípio do céu não é o amor, é o livre, é a livre escolha, porque até isso, por amor, Deus nos deu a livre escolha. Então, nós podemos escolher. Então, nós estamos vivendo nessa terra, não sei se vocês já perguntaram, é porque a gente está escolhendo se a gente quer os tesouros do céu ou os tesouros da terra. Só que, às vezes, os tesouros da terra nos cega. Na hora que a gente vê, a gente está ali envolvida no querer o tal do milhão. Na hora que a gente vê, eu estive já, gente. A gente está ali envolvida que eu vou fazer o meu chamado para ser milionária. Mas não é sobre isso, é sobre a motivação do seu coração. Porque se a motivação está certa, todas as outras coisas o serão acrescentadas. Não sou eu que estou falando. Jesus falou, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. No 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas daqui da terra, de qualquer lugar que você quiser, vai ser acrescentado. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Porque problemas todos nós vamos ter. Não existe o evangelho de vinde a mim que não vai ter problema. Problema é natural.
Os problemas são, a maioria das vezes, 99,9, são oriundos das nossas próprias atitudes. Então, não é culpa de Deus. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês: Deus age no sobrenatural, porque o natural está por conta daqui da terra. E se você quer viver no. Porque Deus entregou, né? Ele entregou para o homem a terra. Ele não vai tomar a terra, a palavra dele, ele fala e tá falado. Mas nós fazemos o que nos compete aqui na Terra. Só que quando a gente decide, quer viver no sobrenatural, a gente busca primeiro as coisas do alto. A gente pensa nas coisas que são no alto, não nessa terra. Se há algum valor nisso pensai. Se existe algum valor nisso pensai. Nisso meditai, né? Eu falo muito sobre a meditação, que a meditação é algo que nos traz os céus nas nossas vidas. E a gente medita. Tem gente que fala assim, eu não sei meditar. Como que você não sabe meditar? Você medita todos os dias nos problemas, às vezes nas contas, no que você vai fazer, medita em várias preocupações e vaidades do seu dia a dia. Como assim você não sabe meditar? O que é meditar? Meditar é você estar pensando nas coisas que são do alto, não dessa terra. Se você quer migrar da preocupação do não andeis ansiosos com qualquer coisa e migrar para as coisas que são do céu, você precisa começar a pensar nas coisas que são do céu, porque você resolve algo na sua vida não focando no problema, mas você resolve colocando outra coisa no lugar. Quando está tudo negro, preto e chega a luz, tudo clarifica, porque colocou a luz no lugar. Então a gente resolve coisas no nosso coração, não ali eu preciso fazer, eu preciso resolver, não. Não, você vai render, é claro, dentro do seu coração, mas você vai. Olha, o céu tá lindo ali. Você vai render e você vai é, colocar a sua energia no céu. Às vezes a gente bate tanta cabeça aqui na Terra, mas é simples, é só você colocar as coisas para a Terra. Só que nós somos, às vezes, igual o jovem rico, que está muito focado nas coisas da Terra. Se a gente morrer hoje, o que que a gente leva? A gente não leva nada. A gente leva, na verdade, o nosso coração. E o que tem dentro do seu coração? Qual que é a motivação do seu coração? Porque lá em Apocalipse fala que quando Jesus voltar, e quando a gente morre, Jesus voltou para a gente, tá? Mas vai ter a vinda de Jesus, quando Jesus voltar, todas as nossas obras vão ser passadas no fogo. O que é a nossa obra passar no fogo? É o nosso coração vai ser passado no fogo. Na Bíblia também fala que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. E quando fala que o nosso coração vai passar pelo fogo, vai passar pelos olhos de Jesus. E tudo que Jesus não pediu para a gente fazer nessa terra vai ser queimado. Tudo aquilo que a motivação do seu coração estava no seu ego, nas coisas dessa terra, vão ser queimados. E o que você vai ter para oferecer para ele? Porque a vida é eterna. O que eu falei que eu estou compreendendo a cada dia mais é que a gente continua a vida lá no céu. A vida continua. Eu conheço muitas coisas do céu porque eu vou lá direto, visito o céu. Só que eu preciso viver o céu aqui. Jesus, Deus, não é só visitações, ele não quer visitações, ele quer um relacionamento íntimo e profundo com você. E esse relacionamento íntimo e profundo, ele depende da sua decisão. Eu decidi há 2 anos, mais ou menos 2 anos,
a viver uma vida realmente inteira. Eu chamo da jornada da rendição. E essa jornada da rendição até me rendeu um livro. Eu vou lançar aqui na França. O livro já está todo escrito, está passando pela diagramação, está finalizando os últimos detalhes. Então, a rendição, ela é no seu coração. A gente precisa converter as motivações do nosso coração para as motivações do coração de Deus. O que que é oração? É você alinhar as suas motivações com a motivação do céu. É você alinhar o que está acontecendo no seu coração, você alinha com Deus. E você entende o que está passando no coração de Deus. E você traz, e você resolve a motivação do seu coração. Isso é oração, é troca de intenções do coração, troca de motivações, né? Então, a gente já está precisando finalizar, né? Essa troca de intenções da motivação é tirar a sua motivação, a motivação de tudo que você faz aqui na Terra, para as motivações que são do céu. E uma pergunta que eu quero deixar para vocês: o que que você faria se daqui a 30 dias, hoje é que dia? Hoje é dia 23 de novembro. O que você estaria fazendo se dia 23 de dezembro você soubesse que você iria morrer? Que seria finalizar a sua jornada aqui na Terra. O que que você iria fazer? Essa pergunta, ela vinha muito na minha mente. E mesmo nos momentos que eu não caminhava com Jesus, como eu falei, eu trabalhei 18 anos numa mineradora, na Vale. E muitas vezes eu perguntava, se eu morresse, sei lá, eu pensava, se eu tivesse um câncer, morresse, o que que eu iria e soubesse o que que eu iria fazer da minha vida? Primeira coisa, primeira resposta era, eu sairia dessa Vale e eu viajaria o mundo inteiro. E essa pergunta, ela vinha muito no meu coração, mas no meu processo de entrega realmente, de seguir o evangelho de verdade, o evangelho de verdade é a cruz, nada mais além da cruz. É negar a si mesmo, é negar as suas paixões. Eu não precisava estar aqui, eu tinha uma vida maravilhosa no Brasil, eu não precisava, eu tinha um excelente salário, eu não precisava. Mas tudo se diz sobre o ego. Um coração disposto, Deus une a necessidade de um povo com um coração disponível. Então, se eu tenho um coração disponível, ele vai me colocar em vários lugares, porque a motivação, ela importa para o céu. Às vezes para a terra, não, porque aqui na terra a gente quer agradar os homens. A gente quer agradar os desejos do ego. A gente quer agradar os nossos próprios desejos, os desejos da nossa carne. E mais nesse processo, eu sempre me fazia essa pergunta: o que eu estaria fazendo? Eu estaria levando o reino em todas as nações. Só que eu comecei, eu falo que o primeiro chamado nosso é o nosso coração. O segundo chamado nosso é a nossa família. E aí sim, o terceiro são as nações. Então eu já vinha nessa fase, eu voltei para mim, cuidei da minha nação, para eu poder levar a vida para todas as outras nações. E hoje eu vivo exatamente isso. Se Jesus falar assim, se Putin falar assim, vou soltar uma bomba na França, eu moro aqui do lado do Arco do Triunfo,
Talvez aqui seria o primeiro lugar a ser afetado. Eu sei, eu não fugiria, porque eu sei que quando chegar a hora, eu estou pronta, porque eu estou fazendo exatamente o que Jesus me pediu para eu fazer. Eu estou seguindo a voz de Deus, então eu não tenho medo. Na verdade, lá vai ser até melhor. Mas hoje eu falo, eu estou fazendo aquilo que eu estaria fazendo se eu fosse morrer daqui a um mês, daqui a um dia, daqui a algumas horas. Eu tenho certeza e convicção. Então, que você possa levar essa reflexão. Você está fazendo exatamente o que você faria se você fosse morrer daqui a um mês? Então, faça. Faça, porque quando você chegar lá adiante e olhar nos olhos de chama de Jesus, olhar dentro dos olhos dele, vai ter valido a pena a sua vida que você viveu aqui, ou você estava fazendo tudo fora da voz? Sempre é tempo de converter, de reverter a situação nossa, porque não é sobre a terra, não é sobre os bens materiais. Os bens materiais, eles virão. É sobre o céu, é sobre a sua vida rendida, é sobre o seu coração sendo transformado, sendo visitado e sendo mexido e transbordado para aquilo que Deus tem para você. E às vezes Deus não tem para você aquilo que você está comparando o outro. Deus é específico, você é específico, você é importante nesse reino. Você é o corpo de Cristo e quando você está fazendo o seu chamado, você está fazendo com que o corpo de Cristo funcione. Então é isso. Que você, se tivesse um desejo aqui agora, é o desejo de todos vocês que estão me escutando ou vão me escutar, que alinhe o coração com a motivação do céu. É isso. E o que você estaria fazendo se hoje, se daqui a um mês você fosse morrer? O que você faria? Então é isso que você deve fazer. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por cada vida aqui. Que cada vida aqui tenha o seu coração alinhado com o céu, alinhado com as suas expectativas, Deus. Porque muitas pessoas aqui, eu sinto que muitas pessoas aqui, uma específica, está muito frustrada porque colocou expectativas em coisas. Mas Jesus te fala que coloque a expectativa em mim e solte isso. Frustrou e comece. Siga. Não fique apegada a essas coisas, porque tudo passa, tudo vai passar. Beijinhos e muito obrigada. Lindo sábado para nós, lindo final de semana e que a gente possa valer a pena a nossa vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Muito Obrigada, obrigado pela palavra, gente. perfeito. Oi? Muito obrigado pela palavra. Obrigada, tamo junto. Obrigada pela palavra, Elisa. Demais, viu? Deus abençoe sua vida e aí seu esforço, né? Demais. Caramba, eu vou ver essa live 10 vezes, mínimo, para ver se eu tomo vergonha na cara. Dá para entender por que que eu tô aqui nesse país 29 anos. Eu sempre faço essa pergunta, o que é que eu vim fazer aqui? Sempre eu estou fazendo essa pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui? Me fala, pai. Aí tem 5 anos que eu comecei a descobrir mais ou menos, mas com teu testemunho, rapaz, uf,
para tomar vergonha na cara. Os sábados aqui a galera sabe que eu vou para a rua resgatar as almas. E hoje o corpo tá lelo. E aí eu te escutei, chega a vitamina, tá fazendo assim, ó, 1, 2, 3, levanta a bunda e vai fazer. Obrigado, de coração, viu? Porque todo sábado tem essa luta aqui. Obrigada, gente. Elisa, eu te posso fazer uma pergunta? Pode. Você sabe, né, que cada vez que a gente subir de nível espiritual, mais Deus pede da gente, não é? Responsabilidade. Isso. Então, assim, ontem me passou algo muito doido, muito doido. Passa muitas coisas doidas, mas ontem foi assim uma coisa, não sei. Eu vendo roupa usada, tem uma menina aí que tem um bom tempo, né, que eu olhava ela na internet e ela me olhava. Pronto.